Olá, boa noite. Espero que estejam bem. Minutinho só que eu vou arrumar o áudio. Olá pessoal, boa noite. Vamos ajustar aqui o. E como é que tá saindo o som para vocês aí? Pessoal que está no Zoom, tá escutando a gente? Tem que baixar aí para você, né? Esse ficou melhor agora. É porque pra gente o som aqui tá parecendo com um pouquinho de eco. Melhorou agora? Boa noite, Lucilene, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Uma boa noite para você. Então o som tá legal? Tá conseguindo chegar bem aí para você? Boa noite, Mel, tudo bem também? Seja bem-vinda também. Acho que agora ajustou o som. Muito bem. Não, não ajustou não. Estou me escutando aí. Tá falando aí. Pessoal, boa noite. Vamos dar início. Esse eco não tá bom. Peraí, tem que ser um negócio legal aqui. Peraí. Vamos ver. Você comentou, ó. Você precisa baixar o meu som aí. Vamos ver? Ela falou que, ó, só o da doutora Cíntia com eco. E agora? Tudo ok? Só me dá um alô se tá tudo bem. Pessoal que entrou na sala, me avisa se tá tudo bem o som, pessoal. O pessoal tá entrando ainda, né? Hoje é o primeiro dia, é aquele dia café com leite, hein? Tá? Do grupo de estudos. Esperar o pessoal entrar, a gente vai começando. Eu preciso saber se vocês estão me escutando para início de conversa. Tá tudo bem aí? Quem foi que falou aqui? Ó, Lucilene, você que comentou, né? Que tava com eco. Você tá ouvindo bem agora? Sim. Então vamos lá, 8h15 quase, 8h14. Tem o pessoal entrando. Sem mais delongas, boa noite. Vamos dar início à primeira aula, é até emocionante, do grupo de estudos de neurociência do movimento, o Geneumo. Nós estamos com o pessoal aqui no Zoom, com participação exclusiva ao vivo, e nós estamos também com o YouTube, com transmissão direta a todos que quiserem nos assistir. Esse conteúdo, inclusive, vai ficar no nosso canal do Instituto Fisioterapia Liberta do YouTube.
Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi, fisioterapeuta neurofuncional, neurocientista, pesquisadora, escritora, professora, e cá estou eu para, juntamente com o professor Paulo, que eu já vou passar a bola para ele, para nós discutirmos um universo fascinante, que se você ainda não acha fascinante, você vai achar, que é o universo do movimento humano, e dentro de um contexto da neurociência. Então, a gente está dentro de dois universos, o universo da neurociência e o universo do movimento humano. E quando junta isso, nós temos muito a discutir, muito a aprender, muito a ensinar e muito a aplicar com os nossos pacientes, os nossos alunos, os nossos clientes, os nossos familiares e a nós mesmos, né? Mas antes de eu começar a falar aqui, eu vou passar a bola para o professor Paulo se apresentar para vocês também, tá? Bom, boa noite a cada um de vocês. Cada um de vocês está aqui. É um prazer mais uma vez tê-las aqui conosco. Bom, eu sou o professor Paulo, sou especialista em fisioterapia esportiva e traumato-ortopédica e é uma honra tê-las aqui e a gente está muito feliz em tê-las aqui conosco, ter vocês alunos aqui conosco para poder viver essa jornada, esses encontros aqui periódicos para a gente poder falar sobre ciência do movimento, falar sobre o movimento humano, que é uma coisa que é inerente, né, a nós fisioterapeutas e é muito legal que a gente debata bastante, traga sempre assuntos aqui para a gente poder esclarecer alguma dúvida de vocês e a gente aprender com vocês também, tá bom? Então, vamos começar agora a falar sobre o movimento humano, que é essa coisa tão importante na nossa profissão. Pessoal, como é que a gente estruturou essa aula magna? Antes de tudo, eu quero falar, sabe com quem? Com você que não está aqui ainda. Alô, você que não está aqui, você não está ao vivo, você não está acompanhando ao vivo os conteúdos e você vai assistir depois. Você que está assistindo depois essa aula, talvez depois de muitos dias, muitos meses, talvez até anos, não sei, eu também estou gravando para você. Eu também estou gravando para você. Tem muita coisa legal e é um grupo que vai crescer, vai se estruturar, ele vai ganhar coesão, robustez, e isso vai ficar gravado para você também, que ainda não é um membro da nossa comunidade do Instituto Fisioterapia Liberta, um membro do nosso grupo de estudos de neurociência do movimento, lembrando que a participação gratuita. Tá bom, gente? Mas, ó, como é que a gente, então, preparou essa aula de hoje? Essa aula de hoje a gente vai explicar o que que é o geneumo, como que ele vai se estruturar, quando serão as reuniões, o que é o geneumo, e já tem aula. Você que acha que é só explicação e vai embora, não é. A gente já tem questão teórica. Eu já vou introduzir um assunto muito importante para que nós tenhamos base para as próximas discussões. E nós vamos colocar também as normas, as regras, se é que eu posso dizer assim, né, de constituição do grupo de estudo. Entre elas, o certificado, tá? Já vou dar um spoiler aqui. A gente tem o certificado de participação e esse certificado ele está atrelado à participação dos alunos ao vivo no Zoom, tá? Então, quem está conosco no Zoom, ao longo de algumas reuniões, terá direito do certificado de participação. O pessoal do YouTube, que a gente não sabe o horário que assistiu, nem quando, nem se assistiu, nem nada, então não tem como a gente regular esse tipo de coisa, então a gente não consegue ofertar o certificado, tá? Então, condição sine qua non, tá? Para ter o certificado é estar conosco no Zoom, então as pessoas que já estão agora já está valendo, já começamos os trabalhos, já está valendo aí nas horas complementares, nas horas de participação de vocês no grupo de estudo Neurociência do Movimento, Geneumo, tá? Então, primeiro, vamos lá. O que que é o Geneumo? Grupo de estudo, gente, é um grupo de estudo, tá? Então, não é, por exemplo, um curso onde nós vamos dar aulas, os professores vão dar aulas e acabou e tudo bem, né? Ou tem apresentação de artigo, ou discussão de evidências, e etc, tá? Um grupo de estudo é uma coisa que a gente permite, se vai haver ou não, depende de vocês, tá? Mas nós permitimos a interação. Então, o interessante de quem está conosco no Zoom é a interação. Então, o grupo de estudo
É um grupo onde existe discussão, no bom sentido, né? Existe concatenação de ideias, existe reflexões, conjecturas, muita teoria, muita aplicação prática também. Então, é algo que é leve, mas de uma imensa responsabilidade. Então, vocês têm a liberdade, num determinado momento agora, para quem quiser conversar, para quem quiser falar de onde está falando, que, aliás, eu fico muito curiosa. Se vocês puderem, pelo menos no chat, colocar para a gente de onde vocês falam, tá? O pessoal que já está aqui no Zoom conosco, de que estado está e que cidade que está, para a gente saber, curiosamente, tá? Mas temos essa liberdade até de vocês discutirem algum caso de paciente, eu não sei se qual a formação de vocês, se vocês são estudantes ou não, a gente vai, né, ao longo do tempo, preparar essas aulas para ambos os públicos. Então, discussão de caso, discussão de evidência, discussão de conceitos, conceitos-chave, conceitos padrão, em alguns termos relacionados ao movimento, é isso que a gente vai ver, tá? Então, é um grupo de estudo onde temos essa leveza e essa permissividade, tanto nossa quanto de vocês, os alunos, tá? Na sua, Mas eu acho que é a internet, talvez. pode ser oscilação, né? É, acho que é a internet aqui, gente, peraí. Tá tudo bem agora. Tá, então, esse é o geneumo. Então, eu vou compartilhar o slide, porque eu tenho algumas regrinhas do grupo, algumas questões de organização do grupo para apresentar para vocês, tá? Eu só preciso que vocês coloquem para mim. Professor Paulo, dá uma olhada aí no chat, tá? Se Tá, vocês estão vendo o slide. Só dá um oi para mim se está tudo bem, tá? Estão vendo? Aqui, ó. Osasco, recém-formado de fisioterapia. Manaus, estudante de fisioterapia. Oi, nossa, que Lucas, bem-vindo. Que legal. Chegou até Manaus, hein? Ó, muito bom. Estão vendo o slide? Ok. Então, quem vai conduzir o Geneumo, né? Então, como nós conversamos, somos eu e o professor Paulo. Nós somos os professores e diretores do Instituto Fisioterapia Liberta, tá? Que é uma plataforma de educação continuada para fisioterapeutas e também profissionais de saúde. Por que que eu falo isso? Porque a gente também tem curso que é aberto a profissionais de saúde, tá? Então, o foco é a fisioterapia, tá? Agora, o que que é o legal? Eu já vou até parar aqui para fazer um comentário. Temos recém-formados e temos fisioterapeutas estudantes ainda, né? Eu não sei qual é a área que vocês vão seguir, tá? Mas, veja, eu sou professora de fisioterapia neurofuncional e o Paulo é professor de fisioterapia ortopédica e esportiva. Então, imaginem a preciosidade e a riqueza que terão essas discussões, tá? Porque nós vamos trazer visões do ponto de vista neurocientífico, do ponto de vista neurológico e do ponto de vista ortopédico, esportivo também, tá? Então, são várias nuances que definem o movimento humano e essas questões são discutidas por nós, tá? Então, é bem interessante, acho que vocês vão gostar bastante. Como vocês já sabem, a transmissão é pela plataforma Zoom, com transmissão ao vivo pelo YouTube, tá? Qual é a ideia primária do geneumo? Eu falo primária porque a gente pode mudar ao longo do tempo, a gente não sabe como isso será feito ao longo dos próximos meses ou anos, né, gente? Tudo pode mudar. Mas, nesse primeiro momento, reuniões quinzenais, às quintas-feiras, às 20 horas, com datas sujeitas a alterações, tá? Então, claro, vocês já fazem parte, os inscritos no geneumo têm já e-mail que recebe nosso, já estão no WhatsApp conosco, então vocês serão alertados, a gente sempre avisa, se precisar mudar a data por um feriado, alguma questão, algum imprevisto, a gente comenta com vocês, tá? Se precisar alterar, postergar ou mudar a data. Mas, a priori, todas as quintas-feiras, quinzenais às 20 horas. Então, na quinta-feira que vem, não, na outra, sim, tá? Ele é aberto ao público em geral, principalmente para estudantes e profissionais de saúde. Não é que é exclusivamente, tá?
Se alguém quiser ver, alguém curioso, quiser entender mais sobre o movimento, e a pessoa não trabalha com nada disso, é um jornalista, quer entender melhor sobre o movimento, está liberado para acompanhar conosco ao vivo pelo YouTube, tá? Então, é aberto ao público em geral, porém, devido ao próprio escopo do tema, nós estamos com foco para profissionais de saúde e estudantes. Quais profissionais de saúde que vão ter aquela luz amarela, aquela luz iluminada ali, se é que eu posso dizer assim, das aulas? Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, médicos, psicólogos, tá? Musicoterapeutas, neuropedagogos, pedagogos, tem N profissões e intervenções que estão relacionadas ao movimento. Isso não obrigatoriamente faz com que a pessoa seja da área da saúde, por exemplo, né? Então, aberto a todos. Participação gratuita, tá? Certificado, gente, como eu já falei, a gente fornece o certificado apenas para quem está na plataforma Zoom ao vivo conosco, e nós temos algumas regrinhas que são tranquilas, eu já vou falar já já. E esse conteúdo, alô, você que talvez não vai poder participar de algumas aulas, ele ficará disponível no YouTube. Você pode ver a hora que você quiser. A questão só é o certificado que não vai haver a chance, tá? Então, quem está com a gente aqui que vai ter o certificado de participação. Aliás, pessoal que está fazendo faculdade, pessoal que está no Zoom com a gente, vocês estão na graduação, avisem os amigos de vocês, os colegas e tal, porque eu sei, eu sou professora universitária há 20 anos, tá? Que tem universidades que pedem certificados, né, de horas complementares. Nas universidades onde eu dava aula, tinha muito isso. Então, vocês podem pegar, porque como o Instituto Fisioterapia Liberta é uma escola também de cursos, de treinamento e tal, vocês têm um certificado válido de X horas, né? Para vocês apresentarem na universidade. Então, é interessante. Então, pessoal, aí coloca no grupo do WhatsApp, chama os colegas. Quais são os objetivos do Genema? Por que que a gente está aqui, né? Porque vocês veem, no meu caso, eu sou neurocientista, trabalho com isso, sou pesquisadora, fiz meu mestrado e doutorado em neurociências e comportamento, eu estudo isso há mais de 20 anos e a gente tem aquela ânsia, aquela vontade de transmitir o conhecimento, de ensinar as pessoas a pensarem de forma diferente, a reflexionarem, né, refletirem sobre suas próprias condutas terapêuticas, a própria tomada de decisão, ao seu tratamento que você precisa estruturar. Então, tudo isso precisa haver uma existência de uma questão científica muito rigorosa. Você não pode, eu inventei o treino, eu quero isso porque eu acho legal. Não dá, né? A gente precisa ter uma prática baseada em evidências, onde é riquíssimo. E na minha formação ao longo desses 20 anos, eu participei de muitos grupos de estudo, é riquíssimo esse tipo de formação. Você lê um texto para você é uma coisa. Você lê um texto para você e ouvir um colega falando, e ouvir um professor falando, e ouvir dois professores falando, e ouvir um grupo falando, faz toda a diferença na sua formação, porque são discussões riquíssimas e que tendem muito a acrescentar para nossa conduta, para nossa até formação. E como eu digo, eu e o professor Paulo, a gente preza no Instituto de Fisioterapia Liberta, né? Não somente a formação profissional, mas a formação pessoal também. Às vezes você fala, é verdade, eu não tinha pensado nisso. É mesmo, acho que eu não tinha, acho que eu vou fazer isso na vida, sabe? Não é nem para teoria, é para a vida. Então, dentro desse contexto, quais os objetivos? Então, ó, vejam, criar um ambiente de excelência acadêmica para o aprofundamento em neurociência do movimento. Neurociência do movimento é um universo. Não é simples, não é pequeno, não é pouca coisa, tá? Neurociência já é um universo. O movimento humano, que eu vou falar para vocês agora, o que que é movimento? Que eu não sei se você sabe, talvez você não saiba. O que eu vou falar agora, eu não sei se você sabe, tá? Então, assim, imagina dois super universos entrelaçados entre si, tá? É um universo fascinante. Explorar os fundamentos do comportamento motor, aprendizagem motora, performance motora, desempenho motor, controle motor. E você sabe a diferença entre tudo isso? Porque às vezes a gente vai falando uma coisa e a pessoa, você não consegue diferenciar a nuance. Quando a gente fala em controle motor é uma coisa, quando você fala em performance é outra. E se eu falo comportamento motor também é outra. E se eu falo movimento é outra, tá? Dentro disso, discutir as principais referências científicas da área,
Então, a gente tem uma obra base que eu vou falar para vocês agora. O pessoal que nos segue nas redes sociais e e-mail já tem, né, a referência que nós passamos a vocês, eu vou mostrar já já. Mas, discutir ciência de ponta, ok? Próximo, promover a integração entre teoria e prática. Então, não tem senso nenhum a gente ficar aqui na quinta-feira à noite, ou que seja o dia que for, discutindo ciência que não tem uma aplicabilidade prática. Só ficar filosofando por filosofar não dá. A gente tem que encontrar caminhos diferentes, caminhos iluminados, para que a gente possa tratar de uma forma mais assertiva o nosso paciente. De uma forma que a gente possa tratar com precisão o nosso paciente. Porque às vezes você vai no achismo, principalmente aluno de estágio, hein? Pessoal que está acabando a faculdade, fica naquele, eu acho que eu vou isso, eu acho, porque precisa consolidar, né? Vocês estão aprendendo a atender ainda. Então, tudo isso precisa dessa robustez. Então, aqui vocês vão ter o caminho. Qual o caminho? O caminho entre teoria e prática. E isso é raro, gente, raro. Sabe por quê? Se vocês perceberem ou procurarem, nós temos muitos cursos, grupos e etc. de outros locais, às vezes que são muito teóricos. E são excelentes, de excelência. E tem grupos que são práticos. Dão a técnica para você. Então, você vai fazer a técnica tal, o método tal, o conceito tal. Beleza, é a parte prática. Então, você tem um grupo muito teórico, um grupo prático, e você tem a missão de fazer o entrelaçamento entre isso. E nós aqui, nós já temos como propósito fazer essa inter-relação entre ciência básica e aplicabilidade prática, tá? Isso não é fácil de fazer, já vou adiantando, tá? Então, o pessoal que está no começo da carreira, ou ainda são estudantes, são luzes do caminho muito preciosas, tá? Que é onde a gente faz relações entre a ciência básica, a aplicabilidade prática e o que também é rico para os formados e o que também é rico para quem já é formado faz tempo, para reciclar os conhecimentos, rever os conhecimentos, aprender coisa nova, tá? Pessoal, eu já sei isso. Vocês vão fazer o livro do Schmidt? Eu já li. Aí eu falo, mas você não lembra? E se você não lembra, para aplicar na prática, tá complicado também. É muita coisa para se preocupar, né? Então, assim, é um conglomerado com um bom propósito de unir teoria e prática, tá? Próximo, estimular o pensamento crítico, troca de experiências. Então, eu gostaria muito, eu vou abrir a palavra para quem está aqui hoje, tá? Porém, quem está um pouco acanhado, não quer falar ou não gosta de falar, vocês ficam super à vontade, mas quem gosta de falar, vamos lá. Pode falar, apresentar casos de paciente, só não vale falar sua prova da faculdade que eu não vou dar resposta, tá? Mas pensamentos críticos diferentes, o que você ouviu, o que que você pensou. Isso é super legal, isso é muito rico. E a gente também aprende muito com vocês. O ensinar é um eterno aprender. Eu não sei se essa frase existe, senão eu vou intitular ela para mim. Mas é isso aí, tá? E, por fim, ó, construir uma comunidade, gente, de profissionais estudantes, né, comprometidos com o avanço da ciência do movimento. Então, é quem trabalha com movimento humano, são em diversas profissões, e essa comunidade engajada de profissionais e estudantes também, né, que estão ainda galgando esses semestres para ter a sua qualificação. Tá? Então, vejam, o geneumo, ele nasce grande, ele nasce já bem construído, e a gente agora, ao longo das reuniões, vamos colocar tudo isso em prática, e eu desejo de coração, eu estou falando em nome do professor Paulo também, que tenhamos um momento de geneumo aí nos próximos meses, muito rico com vocês, tá? Continuando as normas aqui, gente, então aqui em relação ao certificado, tá? Que certificado é esse? Certificado de participação em reuniões clínicas, participação no grupo de estudo, que é um grupo científico, tá? Quem tiver com a gente ao vivo no Zoom, como é que nós vamos fazer? A cada 5 reuniões que vocês participarem, vocês têm direito ao certificado. Por quê? Nessas horas, nós temos um tempo livre, vamos dizer assim, para o grupo. Livre que eu falo como? Não tem um tempo certo para acabar. Então, pode durar 40 minutos, pode durar 1 hora, pode durar 1 hora e 10. Eu acredito que talvez será em uma média de 1 hora no mínimo, até um pouquinho mais. Só isso também, a gente também não vai ficar 3 horas, 4 horas, tá? Como eu gosto do assunto, se deixar eu fico
6 horas sem parar, mas não é o caso. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos deixar uma média de 1 hora e pouco, 2 horas, e a cada 5 reuniões vocês têm um certificado de 10 horas complementares. Eu sei que isso é importante, isso vale para questões universitárias. Então, é bem legal para vocês esse tipo de atividade, tá? Como que vai ser feito isso? Nós vamos mandar para todos os inscritos no Geneuma. Se você ainda não se inscreveu, depois você olha em rede social, e-mail, deixa o telefone com a gente, dá uma olhada lá no link, porque tem um formulário de inscrição. Então, aos inscritos, nós vamos mandar para vocês um formulário de participação. E aí você coloca para a gente quais as reuniões que você estava presente. Porque agora eu estou vendo a Lucilene, eu estou vendo a Cat, eu estou vendo o Lucas. É Lucas? Peraí, quer ver? Vamos ver aqui o nome dele. Lucas, eu tô vendo a Mel, apesar de eu não estar vendo vocês diretamente, eu tô vendo que vocês estão aí. Então, vai ter uma hora que a gente não vai conseguir controlar quem tá, quem não tá, certo? Então, para evitar esse transtorno, vocês colocam para nós quais os dias, são 5 dias, direito a um certificado. Coloca 5 datas, aí a nossa equipe vai checar, a gente vai olhar se vocês estavam lá, porque essas reuniões são gravadas, e colocamos depois para vocês o certificado, tá? Eu vou passar aqui. Daqui a pouco eu já vou falar sobre a obra que nós vamos nos basear, mas eu vou passar a bola para o professor Paulo, que tem um curso nosso de futebol, inclusive, então eu vou passar a bola para ele. Posso tirar aqui? Quer que eu tire um pouquinho o Pode slide? tirar. Bom, pessoal, então, o som tá chegando legal aí, né? Só para complementar a fala que a professora Cíntia ela falou para a gente agora a respeito de tudo que está envolvido nesse curso, a intenção dessa comunidade, né, desse grupo de estudo, é justamente permitir que nos nossos encontros a gente discuta toda essa parte científica, tudo que envolve o movimento, tudo que envolve a ciência do movimento, e a gente poder, além de trazer as dúvidas para os nossos encontros, né, esclarecer o máximo possível as dúvidas, é levar também alguma problemática ou alguma solução para você utilizar no seu dia a dia com o seu paciente. Então, a nossa intenção é, aos poucos, o conhecimento ele vai se dando aos poucos. A gente vai conseguir conquistar um passo de cada vez, porque, como a doutora Cintia falou, é um universo que tem para ser estudado, para ser desenvolvido. Então, a gente já tem o conhecimento todo, que é a bagagem toda da universidade, depois tem a bagagem de quem está fazendo especialização, como a Cat, né, ou Kate, não sei se eu estou pronunciando corretamente, a gente tem essa possibilidade de complementar as informações que a gente já tinha ou que a gente vem absorvendo no dia a dia, na nossa prática clínica, né, nas coisas que a gente observa com o nosso paciente, a gente tem essa possibilidade de, né, construindo, como a professora doutora Cintia falou, de construir raciocínio clínico, construir uma nova visão sobre o movimento humano, né, e esse encontro, a visão que cada um vai trazer aqui, a experiência, é isso que enriquece a ciência, né? Então, principalmente nessa parte do movimento. Eu não Eu não sei, sei, aqui a Kate e a Lucilene estão enveredando pelo caminho do neurofuncional. Não sei se o Lucas, pela camisa do Flamengo que eu estou vendo aí, não sei se ele trabalha com esporte, pode ser só uma coincidência, mas no futebol a gente tem uma importância muito grande de a gente avaliar o movimento do atleta, o gestual esportivo, não só no futebol, como qualquer esporte, o basquete, né? Que recentemente eu tenho acompanhado bastante, porque meu filho é um frequentador inveterado da NBA, um espectador, e a gente acaba se envolvendo mais, estudando mais lesões inerentes ao basquete, a gente assiste outros esportes, tênis, golfe, e a gente vai entendendo os mecanismos, e esse grupo vai permitir isso, para quem está envolvido com o esporte aqui, para entender melhor como é que funciona isso, o que, que fica mais favorece, né, o atleta ficar mais exposto a um tipo de lesão, como funciona toda essa energia do movimento, se isso favorece algum tipo de lesão, entender a lesão que aconteceu. Então, isso tudo é muito importante para a gente, é isso que vai enriquecer e vai facilitar o nosso trabalho, os nossos atendimentos com o paciente, com o atleta ali, e até vocês que vão trabalhar na neurofuncional também.
né? Tem muito caso de entorse de paciente que tem algum acometimento neurológico que acaba, né, ficando com dor no joelho, com dor no quadril, enfim. E a gente precisa entender também toda essa dinâmica que está propiciando o aparecimento dessa dor nesse paciente aí, tá bom? Vamos lá, pessoal, só... Ô, Lucas, depois você põe no chat pra gente aí. Você é do Rio? Que você tá em Manaus? Não. Porque é do Flamengo mesmo essa camiseta ou é outro time? É do Flamengo mesmo? Ou vai que é o time de Manaus, que tem que é parecido? Eu não sei. Põe aí pra nós. E o pessoal da Neurofuncional que eu vi aqui, que o pessoal tá entrando na pós, parabéns. Depois vocês colocam para mim, se quiser depois com calma, manda e-mail, fala onde vocês estão estudando. Tá em São Paulo, não tá? Qual é a pós-graduação que vocês escolheram? Que seja uma pós-graduação muito abençoada, tá? Neurofuncional é uma área, sou suspeita para falar, mas é uma área iluminada, né? Mas a gente vai fazer uma enquete agora com o tempo que aqui vai ficar entre neuro e ortopedia, né? Quem que vai para onde? Mas aqui em neurociência do movimento é tudo junto, tá? Inclusive, as discussões são todas juntas. Mas continuando aqui, então, qual vai ser o cerne para esses próximos meses em relação ao material de estudo, tá? Então, vamos utilizar artigos, vamos utilizar textos, livros, etc. Porém, a gente tem, vou até pegar o meu aqui, a gente tem como base, é muito interessante. Isso é uma coisa minha, eu gosto de conduzir dessa forma, a gente conduzir grupos de estudos com um livro base, tá? Então, e de básico não tem nada, eu não falei que é básico, eu falei que é base, tá? Que é o livro do Schmidt, todo mundo fala, você estudou Schmidt, que é de aprendizagem motora e performance, né? Então, ó, aprendizagem em performance motora, do Richard Schmidt e Timothy Lee, que são professores eméritos, né? Já são sêniores, são grandes nomes mundiais de controle motor, Estados Unidos, Canadá, que eles trabalham, né? Até hoje eles trabalham. Mas, por que que eu falo isso? Porque a gente tem conceitos bases, fundamentos clássicos de algumas questões do movimento humano e a gente vai desenvolver em cima disso, tá? Então, aqui para mostrar, não estamos fazendo propaganda do livro, nada, tá? Quem quiser adquirir livro, a gente até colocou link lá para vocês procurarem sobre esse livro aqui. Eu particularmente comprei o meu na Amazon, foi fácil de achar. E é um livro clássico e famoso, é um livro referência, tá? Na área. Então, nós vamos trabalhar com ele. Mas, você vai trabalhar com ele hoje? Não. Mas eu não tenho ele ainda, eu quero ler, então, por isso mesmo. A gente vai colocar o capítulo, vai colocar a página, o que nós vamos falar, que eu já vou até dar um spoiler já já. Eu vou até agora abrir o slide aqui para vocês verem, ó, rapidinho, sobre a nossa obra. Para quem quiser, aqui tem o QR Code. Para quem quiser olhar, né, esse link na Amazon, essa até uma parceria que nós temos do Instituto Fisioterapia Liberta com a Amazon, então quem quiser, é link de afiliado nosso, tá? Isso a gente faz questão de falar, né? Quem quiser, olha lá sobre esse livro, ó, Aprendizagem e Performance Motora, dos princípios à aplicação. Essa edição nossa em português é a quinta, mas tem, se eu não me engano, uma edição a mais, que é a sexta edição, que é em inglês, que não tem aqui ainda. Não tem aqui ainda. Dito isso, vamos continuar na verdade, vamos começar. Dito isso, agora nós vamos começar. E aí, eu quero mostrar um negócio para vocês. Eu vou ficar em silêncio, porque eu quero que vocês vejam esse vídeo breve. A moçada no futebol. Para não falar, talvez, a criançada no futebol. Quando a gente fala em movimento humano, o que que é movimento? Porque, vamos falar, se você falar flexão de joelho, abdução de quadril, são movimentos, né, que a pessoa pode fazer. Deixa eu colocar aqui. Mas é muito mais que isso, né? Se você olhar, veja os movimentos integrados, conjugados, relacionados, desculpa, para que eles tenham o objetivo final. Qual é o objetivo final deles aqui? Chutar ao gol, por exemplo, tá? Então, olha lá. Eles vão passando a bola, passa para o outro, tal, dribla, né? E tal, tal, vai passar chute ao gol. É o objetivo. E aí tem uma série de estratégias motoras que eles fazem para atingir o objetivo final, que é o chute a gol. Então,
Eu vou tirar o slide para falar aqui com vocês tete a tete. Deixa eu só ver a resposta do chat aqui, vamos ver, ó. Ah, Lucas é do Flamengo mesmo. Ok. Que é time do Rio, né? São Camilo. Ah, legal. Muito bacana. Avisa o pessoal de lá, então, também, tá? O pessoal da Neurofuncional, do grupo. Mas, voltando, o que que é movimento? Quando a gente para pensar do ponto de vista funcional, um movimento não faz nada, tá? Sabe aquele ditado, uma andorinha só não faz verão? É a mesma coisa, um movimento não faz nada. Você fala flexão de cotovelo, tá bom. Mas ele é um tijolinho. E nós não vamos falar dos tijolinhos, nós vamos falar dos castelos. Que castelo? Do castelo que foi construído com os tijolinhos. Esses tijolinhos que são os músculos, que são os grupos musculares, que têm os seus devidos, as suas devidas ações motoras ali, como eu vou dizer, eu vou usar uma palavra mais pontual, singular, singela, elas vão se unindo em grandes movimentos, em movimentos mais harmônicos, em movimentos mais coordenados. E esses movimentos, eles passam a ter outro nome. Esses movimentos passam a ser chamados de ação, uma ação motora, tá? Agora, essa ação motora de pegar o copo, é uma ação motora. Ok. Agora, vejam, olha que interessante, já está com aula teórica aqui, 8h46 da noite. Vou pegar o copo. Eu fiz uma flexão de cotovelo, mas eu também fiz flexão de punho, entre outras coisas. Então, o movimento isolado pode ser flexão de cotovelo, flexão de punho. Ok. E isto aqui, ó, pegar o copo. Pegar o copo é uma ação motora. Ação motora, uma função. Peguei o copo. Então, aqui já envolveu muito mais coisa, envolveu ajuste postural meu para segurar a postura para poder pegar o copo, porque se eu não tiver postura no tronco, eu vou cair. Como é que eu vou segurar o copo? Precisou de uma aferência aqui do copo para eu sentir para o copo não cair, senão derrubo água. Isso vai envolver ajuste postural, isso vai envolver proprioceptores, isso envolve fuso muscular, órgão tendinoso de Golgi e tal. Não vou entrar nesses detalhes. Mas não é aí que eu quero chegar. Isso é minúcia, minúcia. Aliás, eu vou fazer um spoiler aqui muito breve. Se você gosta das minúcias, vai olhar o nosso curso de extensão e controle motor. Lá tá destrinchado. São 70 aulas, tá? Inevitavelmente a gente vai falar dos nossos trabalhos aqui no grupo de estudos com vocês, porque é muito amplo, são muitas coisas para falar. Mas voltando. Pegar o copo, ação motora. Isso aqui. Aproveitando. Bebendo água. Beber água também é uma ação motora. Agora, eu quis pegar o copo para levar à boca para beber água, porque eu estava com sede. Então, isso já saiu da ação motora. Isso forma um termo incrível, que é o termo comportamento motor. Agora estou fazendo um comportamento, porque eu estou pegando um copo, eu estou levando, estou engolindo. Vou mais além. Ele tem a ver com sobrevivência nesse caso, porque é sede, né? O nosso centro da sede que fica no hipotálamo. Aí você toma ali e tal. E isso é um comportamento motor. Então, os comportamentos motores, eles são muitíssimo amplos. Eles envolvem um objetivo. Eles envolvem você se direcionar a um objetivo. Você precisa ter um objetivo para você ter um comportamento motor. Ninguém realiza comportamento motor do nada, tá, gente? Já falando de cognição aqui. Ah, mas eu fiz, eu nem pensei. O movimento eu nem pensei nele. Ó, eu nem tô pensando na minha mão aqui, ó. Só que a questão não é essa. A questão não é você estar consciente do movimento. Você pode não estar consciente. A questão é o seu objetivo. Eu quis fazer isso aqui para gesticular para vocês, para me fazer ser mais clara, mais compreensível, né? Então a gente gesticula. Isso faz parte da comunicação humana, o gesto. Existe a comunicação gestual, vocês concordam? Então, assim, tem toda a questão do movimento que levam objetivos por trás, mascarados. Esse é o cerne do comportamento motor. Ah, Cíntia, mas por que você está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque é isso que nós vamos estudar. A base nossa
E essa é a primeira aula do Geneumo e vai ficar aí para a posteridade. A base nossa é comportamento motor. Então, nós vamos falar de habilidades motoras, de performance, de desempenho, um comportamento motor complexo. A gente pode destrinchar nas minúcias para falar de um movimento isolado? Pode. Às vezes, numa análise de uma lesão, às vezes, numa questão ortopédica esportiva, você precisa entrar naquele ponto porque ele teve uma ruptura do ilho-psoas, né? E aí, tudo bem. Mas, quando a gente fala nas nuances do movimento humano, a gente precisa considerar o comportamento motor. Então, veja, o tijolinho é o movimento, né? Aí você construiu com o tijolinho uma parede. Ali é a ação motora. Várias paredes vão formar o castelo, que aí é o comportamento motor, vocês entenderam? Então, é muito mais amplo. E qual é o lance? O lance é que o comportamento motor, ele é gerido, além de questões anatômicas e biomecânicas, ele é gerido por controle motor e ele é gerido pela cognição. Cognição gere os movimentos. Eu nem vou entrar nesse mérito agora, que não é aula de hoje, é aula introdutória, que é o assunto que eu mais amo falar. Mas os nossos comportamentos motores, eles são complexos. Complexo. Aí você vai falar, mas eu vou andar até ali. A marcha é um comportamento motor super complexo. Não é alternar passos. Alternar passo não é marcha, tá? Então, assim, veja, são comportamentos, vejam, né? São comportamentos de uma imensidão de ajustes. É isso que nós vamos falar aqui. Então, eu preciso, nessa primeira aula, contextualizá-los do que nós vamos falar para que nós consigamos diferenciar o que é um movimento simples, do que é um movimento um pouco mais complexo, do que é uma ação motora e do que é um comportamento motor. E por que que a gente fala em neurociência? Porque o quartel-general que manda em tudo isso é o sistema nervoso. É o sistema nervoso, tá? É o cérebro, o encéfalo, cerebelo, né? E o tronco encefálico, é todo o sistema nervoso como um todo que gerencia isso. E aproveitar para entrar em mais detalhes, a gente tem as sinergias, já entrando em questão teórica. Vocês lembram da sinergia, gente? Então, sinergias são grupos musculares que agem sob um contexto funcional, né? Eles são unidos em função. Então, são as sinergias. Eu vou usar uma analogia aqui que eu uso para os alunos presenciais. Sinergia é o grupo dos soldados da batalha lá. Não tem o esquadrão que vai na frente, aí tem o pessoal do fundo, eu não sei os nomes, tá? Dessa questão militar, que eu não entendo nada disso. Mas tem o pessoal da frente, o pelotão da frente, o de trás, o infantaria, isso, tá? Essas são as sinergias. Cada soldado é um músculo. E o generalzão, o comandantezão, que é o sistema nervoso. Então ele vai falar, ó, pelotão X, vai para lá. Pelotão Y, entra pelo mar. Pelotão W, vai pelo ar, né? É a mesma coisa que o sistema faz. Então essas sinergias, elas são selecionadas, elas são escolhidas, elas são contempladas para que a gente realize os movimentos. E quem faz isso? O sistema nervoso. Então, a sinergia muscular são grupos de músculos absolutamente unidos em função que são escolhidos pelo cérebro para trabalhar. E é essa que é a questão para nós aqui. Então, quando a gente fala em neurociência do movimento, a gente vai para um contexto desse gerenciamento neurológico do movimento dentro de um contexto comportamental. Deu para vocês pegarem o espírito da coisa? Então, tem o lance do comportamento motor, tá? Então, não são estudos assim de isocinético, né, da análise do ângulo, da patela. Não é isso, não. Tá? Não tem esse contexto. É um contexto de neurociências e comportamento, a base. E é óbvio que a gente tem um tempero da fisioterapia esportiva e ortopédica, que é muito interessante e que faz toda a diferença. Senão você fica só na questão neurológica, e a parte do gesto esportivo, que depende de muita coisa, inclusive cognitiva, é o que vocês vão aprender como diferenciais nessas discussões. Vou continuar, mas eu vou passar a palavra de novo para o professor Paulo. Quer complementar alguma coisa que eu vou mudar aqui? Então, eu vou me referir aqui ao que ela falou sobre o comportamento motor, e, em geral, a gente tem que considerar bastante isso como um fator
contribuinte das lesões, né? É, dependendo desse comportamento motor do atleta, depois eu vou citar até dois ou três exemplos rapidamente para vocês entenderem melhor. Dependendo desse comportamento motor, a gente vai ter como olhar qual o mecanismo real que provocou aquela lesão ali, né? A gente vai ter a intensidade que o atleta, se ele se machucou sozinho, se ele sofreu um trauma antes de se machucar logo em seguida, se for o trauma que provocou diretamente, né? Ele pode ser empurrado e, numa tentativa de se reequilibrar, fazer uma entorse de joelho e lesionar LCA, por exemplo. Então, esse comportamento motor, ele é muito importante e a gente, fisioterapeuta, a gente faz isso muito bem, porque a gente olha, a gente sempre, nas nossas conversas com o nosso paciente, a gente sempre observa, quer que ele conte para a gente o histórico que ele, de toda, o histórico da doença dele todo, tudo que acometeu ele até chegar a gente ali, porque a gente pode conseguir identificar. E isso a gente fazendo isso, a gente está observando o comportamento motor, porque na medida que ele adota o comportamento motor diferente, né, do que faz com que o corpo gaste menos energia ou gaste a energia de maneira satisfatória, que não comprometa, né, a parte homeostásica do corpo. A gente, a gente faz com que o paciente, a gente consegue entender aquilo que o paciente, o que provocou aquela lesão nele ou aquela dor. Então a gente consegue trazer para a realidade atual que ele trouxe para a gente da dor, da lesão, e a gente avalia e aí vai aplicar o tratamento melhor. Os dois exemplos que eu queria citar, por exemplo, eu tenho acompanhado bastante basquete, como eu falei para vocês. Então, o time do Orlando Magic, recentemente, em outubro e dezembro, ele teve uma série de lesões de vários atletas e, curiosamente, dos principais. Dois sofreram uma entorse de joelho e lesionaram o ligamento cruzado anterior. E outros dois, num espaço de 40 dias, lesionaram o músculo oblíquo do abdômen. Só que ambos, esses dois jogadores que lesionaram o músculo oblíquo do abdômen, foi no mesmo lado, só que o mecanismo, o comportamento motor que determinou, que contribuiu com essa lesão, né, de cada um, foi diferente. Um foi enquanto saltava para arremessar e exagerou no movimento e assim distendendo muito a musculatura abdominal a qual estou me referindo, e o outro foi quando sofreu um empurrão e na aterrissagem flexorou muito o tronco, quando veio de uma posição em que estava ereto para arremessar. Então, um estava tentando subir para arremessar, né, e estirou muito o músculo, o outro estava tentando arremessar, mas foi deslocado e teve que fazer de maneira abrupta um movimento de flexão do tronco para poder se proteger, né, do ato de cair, e aí ele lesionou o mesmo músculo do mesmo lado, porque ainda teve associado uma torção, né, um movimento de rotação do tronco. Então, esse comportamento motor que a gente está falando, que quando a gente vai olhar, observar o atleta quando chega, e até mesmo um paciente com dor, um atleta que vai chegar no seu consultório, alguém que trabalha no escritório, que trabalha dirigindo no Uber, taxista, caminhoneiro que, né, trabalha, que vai ao seu consultório, você consegue, né, que o motorista está ali olhando para trás para poder manobrar o caminhão, ele está fazendo um movimento de rotação também, diferentemente o comportamento motor é diferente, mas ele também está fazendo o movimento que é pertinente ao movimento humano. Então você consegue entender isso e consegue aplicar melhor a melhor técnica, consegue reverter de uma maneira mais efetiva e mais eficaz isso que está prejudicando o movimento as ações motoras, né? Todo esse comportamento motor que o paciente está apresentando, o atleta está apresentando. Isso facilita bastante o trabalho. O poder de observação do fisioterapeuta é um componente primordial na nossa prática. Eu bato nessa tecla para vocês, eu bato nessa tecla com meus pacientes, com os outros colegas que eu converso. Isso é bastante importante, essa observação, né? Nossa, assim, sem dúvida. É o que eu também comento em aula, o fisioterapeuta e o profissional ele tem que ser um bom observador, né? Um bom avaliador, um bom entrevistador. Posso continuar aqui? Vamos lá. Já está acabando, tá, gente? Só comentando aqui, o pessoal que às vezes fala, meu Deus, eles vão ficar quantas horas?
Hoje é uma aula introdutória, mas eu vou voltar no que eu estava falando. A gente vai para cá, então estava naquele vídeo do futebol, passando adiante, ó. Então, lembrando, como eu comentei, que as sinergias são grupos musculares relacionados em função. O movimento simples, ou o movimento reflexo, inclusive, o movimento reflexo, que é aquele lá, né, que a gente tem, que é um reflexo medular, por exemplo, eles são unidades pequenininhas de movimentos. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque isso envolve tipos de movimentos, e não é a aula hoje. Não é a aula hoje, tá? Mas, eu vou deixar aqui uma figura do livro Motor Control, que é o do livro de controle motor, isso que tem muito nas minhas aulas, e é uma figura um pouco assustadora, mas não fiquem com medo, tá? Que é o seguinte, eu acho linda essa foto, essa figura, desculpa. Por quê? Que aqui mostra o que que são sinergias. Eu acho isso muito didático. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui esse CNS é Sistema Nervoso Central, tá? E essas bolinhas são os músculos. Cada bolinha é um músculo. E o S1, S2, S3, S4 e S5 são as sinergias. Então, veja, na sinergia um entra esse músculo, esse outro, aquele lá no fim, ó, tal. O S2 entra esse aqui, esse do meio. Tá vendo uma teia de aranha organizada? Olha que louco isso. É isso que o cérebro faz, tá? Então, ele seleciona sinergias que têm os seus grupinhos dos soldados. Isso é comportamento motor harmônico, porque isso precisa, vamos fazer analogia, isso precisa entrar na hora certa, você concorda? Se o soldado entra na hora errada, ele morreu, ou ele morre antes da hora, né? Eu não gosto de falar de guerra, não, viu, gente? Mas eu vou mudar um pouco a analogia aqui. Vamos falar de música. Vamos falar de orquestra, que eu sempre comento que a cognição ela é uma orquestra do movimento. Então, a mesma coisa é isso. Imagina a sinergia dos instrumentos de corda, de sopro, tal, de percussão. Se eles entram fora da hora, ferrou a sinfonia. Acabou a música, não vai ficar legal, né? Então, a gente precisa de uma ordem correta, a gente precisa de uma sequência correta. Porque às vezes a ordem tá certa, mas a sequência não tá. Era para primeiro ser o violino, depois piano, entrou piano, violino. Mudou, mesmo que seja na hora certa. Mudou a sequência. Ou o contrário. A gente tem a ordem correta, mas mudou a ordem. Então, assim, vocês viram como essa nuance, ela é muito precisa. Eu não vou nem entrar em mais detalhes, senão vocês não vão estar aqui daqui a 15 dias. Então, para que vocês estejam aqui daqui a 15 dias, é só para ilustrar essa questão maravilhosa que é a seleção sinérgica neurológica. Isso é a base do movimento, pessoal. É a base do movimento. E aí, para finalizar aqui, olha lá, então, só para ver o universo que nós estamos. Então, tem os movimentos, né? Aí, como eu comentei com vocês, os grupos musculares, as sinergias que formam as ações motoras, e aí, isso dentro de um contexto, isso dentro de um objetivo, direcionado ao objetivo, isso diante de uma justificativa funcional para o cérebro, para o sistema nervoso, entram os comportamentos motores, tá? Então, é o que está em vermelho aí que é nosso foco. É o que é de mais complexo e refinado quando a gente fala em movimento humano, tá? Então, a gente está diante deste nível hierárquico do movimento humano, se é que eu posso dizer assim. A gente vai mexer, vai falar de ação motora? Vai. Vai falar de movimento simples? Vai, claro. Eu vou falar de reflexos para você. Reflexo é o movimento mais simples que tem. É uma sinapse só. Tem reflexo que é monossináptico. Vocês lembram do patelar? Faz tum, percutiu, contraiu. Aliás, é a base do tratamento neurológico. O pessoal da neurofuncional, do esporte, da ortopedia, a gente usa o reflexo no tratamento. Mas também não é a aula de hoje, tá? Então, para a gente contextualizar mesmo o que é comportamento motor, o que são as ações motoras e o que a gente vai estudar. Eu vou finalizar já já, eu só vou mostrar para vocês aqui, aproveitando os slides, porque eu vou tirar os slides, eu quero conversar tete a tete. Toda vez que eu gravo aula, eu comento isso, né, no tete a tete, mas eu vou deixar para vocês, o pessoal que não conhece Fisioterapia Liberta, vai lá dar uma olhada, entra no site fisioterapialiberta.com.br, tá? Não vou entrar em detalhe, depois vocês olham lá. A gente tem cursos de extensão reconhecidos pelo MEC, com certificação da Faculdade de Anhanguera, tá? Então tem controle motor, capacitação fisioterapia em demência, capacitação fisioterapia em doença de Parkinson, cognição e movimento, que é o meu xodó, vai começar as aulas semana que vem, eu tô super feliz, eu nem durmo feliz que eu tenho que gravar a cognição,
tá? Fisioterapia no futebol, como a gente acabou de falar aqui também dos atletas. Tem curso livre, que não é curso de extensão, que ele é menor. É um curso o Imersão do Movimento é um curso que acho que tem umas 18 aulas e são muito legais. Não é curso de extensão, é curso livre. Controle neural da postura, tem aula pra caramba e é curso livre, não é de extensão. Então, assim, vocês ficam à vontade ali nesse arsenal, nessa biblioteca deliciosa, modéstia à parte, tá? E importantíssima na construção do profissional que nós queremos ser, que envolve os nossos cursos do Instituto Fisioterapia Liberta. Eu deixei aqui só para vocês saberem que existem e com calma vocês vão olhar, tá? Eu vou tirar aqui o slide. Eu acho que alguém deixou uma mensagem. Ah, alguém perguntou se vai passar slide no grupo? Não, não. Não vai, esses slides, eles são pontos chaves que denotam os raciocínios, então meio que não tem muita coisa no slide, né? Não são grandes, não são slides densos. Então são guias de raciocínios para nós, tanto para mim quanto para vocês, tá? Mas, dito tudo isso, 21 horas e 5 minutos e nós vamos finalizar a reunião. Eu vou comentar algumas coisas e vou passar a bola para o professor Paulo, mas eu quero agradecer. A nossa mensagem de hoje foi passada. Nós apresentamos o grupo de estudo para vocês, que é um grupo de estudo leve, gostoso e não menos importante, não menos complexo. Eu não disse fácil. Eu disse leve e gostoso, que a gente vai tentar deixar leve, porque o assunto é extremamente complexo, né? É um assunto amplo, denso e de extrema importância para as nossas práticas clínicas. Nós aqui, a gente tem bastante fisioterapeuta aqui também, né? E alunos. Muito prazer, ó, pessoal, adorei estar com vocês. A gente também, muito legal. Venham para as próximas reuniões. Mandem e-mail para a gente, manda recadinho no direct, manda a gente adora receber, tá, gente, em rede social. Contem com a gente aí. Foi um prazer estar com vocês. Aguardo vocês, agora em termos formais, ó, daqui a 15 dias, no dia 27 de março. O tema será habilidades motoras, classificação das habilidades motoras. Isso é do capítulo 1 do livro do Schmidt. A gente vai mandar para vocês por e-mail, por WhatsApp, que a gente vai começar não, que a gente já começou, né? A gente vai continuar esse estudo dentro desse escopo de habilidades motoras, a gente vai começar a falar em termos, né, um pouco mais complexos, conceituais mesmo, de conceitos mais clássicos sobre o movimento humano, tá? Movimento é uma coisa, né? Comportamento é outra, habilidade é outra, performance é outra, como eu já tinha falado, tá? Então, um beijo para vocês, mandem recadinhos para nós e eu vejo vocês no dia 27 de março, se Deus quiser. Bem-vindos ao primeiro grupo de estudo em neurociência do movimento do Brasil. E eu vou passar a bola de futebol agora para o professor Paulo, tá? Bom, matei no peito aqui, coloquei no gramado, então quero primeiro agradecer a presença de cada um, a Lucilene, a Cat, né, o Kate, o Lucas e a Mel por estarem com a gente aqui. Que bom que vocês gostaram de tudo que a gente falou para vocês aqui. A gente queria trazer isso para vocês verem que tem uma possibilidade legal, uma possibilidade nova de adquirir o conhecimento, né, de uma forma através da troca, né? Quando você está de frente com um professor, o que ele oferece para você é trocar o conhecimento que ele tem para oferecer para vocês e a dúvida dele, a dúvida que você apresenta, né, o aluno apresenta para o professor, é o que enriquece o professor. Porque nem toda dúvida que vocês trazem para o professor sabe responder na hora, por exemplo, né? O professor às vezes não sabe tudo, não vai saber responder para você naquele momento. E aí o professor vai ter que estudar. E aí o professor também cresce. O professor também estuda. O professor também tem que se aplicar todo dia. Tem que procurar soluções até mesmo para os seus pacientes. Porque além de dar aula, a gente atua como fisioterapeuta. E isso enriquece, né? Então, às vezes, o Lucas, quando contar o caso de um paciente dele, né, futuramente, a Mel também, que está no segundo período de fisioterapia, e ela tem a experiência de técnica de enfermagem, que não são áreas que tem a mesma função, mas é da área da saúde, então algumas coisas, a aflição do paciente, a ansiedade, o comportamento do paciente é uma coisa que só muda de profissional para profissional, mas o comportamento humano é muito parecido. Todo mundo ouvindo aí? E então foi muito importante para a gente poder colocar isso para vocês de uma forma leve, é isso que a gente quer passar.
um conhecimento de uma forma leve, alegre, né? Conversar coisas sérias, porque fisioterapia é uma profissão muito séria, é uma profissão que tem uma capacidade imensa de reverter quadros que a medicina muitas das vezes não acredita que o paciente possa melhorar em determinada coisa, né? Por questões da própria visão da profissão. E a gente está ali tentando com o paciente, esforçando, a gente tem outra abordagem com o paciente, e é isso, né? Essa capacidade de observar por outro prisma o corpo humano que propicia para a gente melhorar a vida dessa pessoa, desse paciente. Então, queria desejar aqui uma boa noite para vocês, a cada um de vocês, agradecer mais uma vez a presença e esperamos vocês aqui, tá? Na nossa próxima reunião. Então, se ao longo desse tempo, né, vocês aparecerem com alguma dúvida, tragam para a gente, vão lá nas nossas redes sociais, sigam a gente lá. Lá a gente vai sempre colocar conteúdo para a gente poder, pode acionar a gente lá quando vocês quiserem, a gente responde sempre que, que possível. E vamos lá, vamos seguir mais um final de semana aí, tá bom? Eu desejar para vocês uma boa noite e um bom descanso para vocês. Pessoal, antes de tudo, para não desligar aqui, alguém quer falar alguma coisa? Lembra que eu comentei que eu ia abrir a palavra? Vamos abrir a palavra. Alguém quer falar alguma coisa? A gente fala, vocês não querem falar? Eu não perguntei se vocês querem falar, né? Alguém quer falar? Gente, coloca aqui no chat. Alguém quer comentar algo? Fiquem à vontade. Vão ficar no silêncio, vai ficar só no escrito aqui no chat. Deixa eu ver aqui, peraí. A gente não sai na tela, a gente não vai no outro lado da tela pegar ninguém. Quem quiser vir aqui falar, essa satisfação para a gente criar um pouco mais de vínculo, criar um pouco mais né, De de interação, isso que é super interação. Essa legal. interação é muito É, importante. Então, quem Então, quem quiser quiser aparecer, aparecer, pode pode aparecer, aparecer, mesmo que seja seja por por alguns alguns segundos, segundos, para a gente poder gerar essa empatia logo de cara, para a gente formar uma comunidade forte, uma comunidade interessante e renovadora. não querem. Vamos deixar para a próxima. Pessoal, fiquem com Deus, tá? Boa noite. Um Até a beijo grande para próxima, vocês, se tá? Até a Deus quiser. próxima.